Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um vídeo e esse em especial a gente vai dar sequência ao anterior, onde eu falei sobre a prosa modernista da segunda geração, tá? Aqui agora a gente vai falar sobre a poesia modernista da segunda geração. Assim como a prosa modernista, que é rica, com a presença de nomes como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, dentre outros, a poesia da geração de 30, como também é encontrado nos estudos apresentados como a geração de 30 ou a segunda geração modernista, ela na poesia também é muitíssimo rica, né? Nós temos aí nomes como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de Lima, enfim, não são poucos os atrativos que envolvem essa segunda geração, né? Não são poucos os nomes de peso que surgiram nesse momento e que permaneceram e permanecem ainda hoje no estudo nosso, né? Na dedicação dos nossos estudos, quando se fala em poesia brasileira, quando se fala em poesia de 1930, certo? Eu vou tentar ser aqui o mais objetivo possível no que diz respeito às características desses autores, e aí eu quero começar falando sobre o Carlos Drummond de Andrade. Para mim, é aquele que é o maior nome da poesia brasileira. O Carlos Drummond de Andrade, ele é mineiro, da cidade de Itabira, e isso marca muito a sua obra, certo? Esse recorte sobre Minas Gerais, essa declaração sobre a cidade de Itabira, presente muito em sua obra. E o Drummond, ele estreia em 1930, né, com o livro Algumas Poesias, depois seguido aí em 1934 de Brejo das Almas, e a obra literária do Drummond ela é dividida em três fases. A primeira fase é a chamada fase egotista, o nome é esse mesmo, egotista. É uma fase em que o Drummond ele está lançado sobre as preocupações do ser humano, do interior, dos questionamentos. É uma fase conhecida dele como fase gauche, em que ele acredita que há uma predestinação para o erro, para o sofrimento, para a infelicidade, né? O Chico Buarque, inclusive, tem uma música onde ele faz um paralelo com esse contexto, essa característica, melhor dizendo, da primeira fase do Drummond, onde ele fala que o Drummond diz no poema, né, que um anjo jogou ele no mundo e disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, né? E o Chico fala a mesma coisa. O Chico vai dizer que ele foi jogado também para dar errado por um anjo torto e safado, né? Tem até uma interpretação dessa música do Ney Matogrosso que é muito interessante. A segunda fase do Drummond é a fase social, é a preocupação dele com o mundo e com os dilemas que marcam a segunda geração, seja na prosa, seja na poesia. É desse período aí Sentimento do Mundo, uma obra riquíssima. Eu vou fazer depois um vídeo mais aprofundado, especificamente sobre o Carlos Drummond de Andrade, tá? Eu agora queria fazer mesmo uma coisa mais resumida, então não vou me detalhar muito, mas o Drummond, na segunda fase, ele vem despertar essas angústias e sofrimentos e necessidades pelas quais o mundo está passando. Ele vem ser esse porta-voz do mundo, né? E a última fase do Drummond é a chamada poesia de desencanto. Essa poesia de desencanto parte aí da obra Claro Enigma. Ela marca o entendimento de que é um mundo pós-guerra. Então, automaticamente, o Drummond ele está realmente decepcionado, desencantado com as pessoas, com o humano, vamos ser mais precisos, né? Não é nem com as pessoas, mas é o humano em si. Então, há esse desencanto presente na obra dele. Tá? O segundo nome que eu quero destacar e que é um nome muito importante, que inclusive demarca a cena feminina, é Cecília Meirelles. A Cecília, eu comentava em aulas minhas com os alunos
de que essa marca sofrida, essa marca de tristeza, que é muito comum ser percebida nos poemas dela, isso tem uma explicação, né? A Cecília, falando da biografia dela, o pai dela morre antes dela nascer, ela perde 3 irmãos também, já antes do nascimento. Com 3 anos de idade, a mãe dela morre, ela passa a ser criada pela avó. Adulta, o marido dela, primeiro casamento, ele vai se suicidar, deixando ela com 3 filhos. Então, assim, é uma carga negativa muito grande na vida da escritora e que demarca a sua obra. É interessante a gente também pensar no aspecto biográfico. A Cecília, ela começa a vida dela como professora, e as primeiras escritas dela são escritas infantis, não no sentido só de ganhar o público infantil, mas principalmente porque ela queria disseminar a literatura dentro das escolas do Brasil. Então ela escreve com essa proposta, tá? Mas a Cecília, da fase de objeto do nosso estudo, enquanto geração de 1930, ela tem uma obra dividida primeiro numa poesia intimista e espiritualista, tá? E no segundo momento também uma poesia social, uma poesia engajada, uma escrita social. Ela também vai escrever prosa, com o Romanceiro da Inconfidência, que vai marcar um trabalho social e historiográfico da autora, mas a sua primeira fase, respondendo até essa carga excessiva de negatividade e de sofrimento pela qual ela passou, é uma fase intimista e espiritualista. Eu chamo a atenção a partir da Cecília porque a segunda geração na poesia, ela é uma geração que tem uma proximidade com a religiosidade, principalmente com a religião católica. Tudo aquilo que já havia sido combatido por outras escolas literárias, esse distanciamento religioso, acaba sendo retomado por essa geração, o que não acontece com a prosa. Os prosadores não estão muito preocupados com a reaproximação com a fé, com a igreja, etc. Mas a segunda geração poética, ela tem um grupo muito forte de autores espiritualistas, espiritualizados e voltados para esse campo católico. Então, a gente começa falando disso com a Cecília e segue com o nosso próximo autor, que é o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, ele é muito conhecido pela questão musical, foi diplomata, compositor, construiu diversas músicas com Tom Jobim, mas muitas dessas músicas, o Tom Jobim, ele colocava a melodia e a letra era justamente inspirada nos poemas do Vinícius de Moraes. O Vinícius, ele também foi espiritualista, né? Ele sempre acreditou em divindades. Ele tinha uma proximidade também, nesse primeiro momento da sua carreira, com a questão do catolicismo, né? E depois a matriz de Umbanda, né? A fase inicial do Vinícius é uma fase chamada de ascensão espiritual, né? São poemas em que ele se propõe a trabalhar o misticismo, fica nítido na obra dele a presença mística e um espírito, uma aversão ao espírito irônico. Você não vai encontrar esse aspecto da ironia nos primeiros poemas do Vinícius de Moraes no começo da sua carreira. E, inclusive, o Vinícius, ele combate, né, muitos aspectos construídos pelos modernistas da Semana de 22, né? Oso de Mário e outros. Então, aqueles aspectos críticos, irônicos, que a Semana de 22 traz, isso não encontra espaço no Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, dessa primeira fase, ele está preocupado mesmo com as questões espirituais, ele está preocupado com outro tipo de olhar. A segunda fase dele é chamada poesia terrena. É quando o Vinícius distancia-se desse aspecto religioso e ele vai construir poemas voltados às questões terrenas, às questões humanas, às questões distanciadas desse aspecto religioso, certo? Depois, né, um outro nome, melhor dizendo, que é importante a gente tratar é o Jorge de Lima. O Jorge de Lima, ele é um nome do Nordeste dentro da segunda geração, tá? Ele é nascido em Alagoas e especificamente ali na União dos Palmares, certo? E ele é um homem que tem uma vasta poesia nesse instante, também voltada às questões raciais, né? E aos elementos regionais. Mas ele não impregna
a sua literatura de regionalismo. Ele está próximo do Graciliano, ele está próximo da Raquel, ele está próximo dos outros que estão batalhando por uma literatura regional, mas ele não coloca esse aspecto, ele não adota 100% esse aspecto regional, mas você vai encontrar isso também em alguns momentos. A poesia do Jorge de Lima, ela, como a gente está falando aqui, ela tem esse elemento da religião, né? Ele era devoto de São Jorge, ele constrói inclusive uma obra em parceria com o nosso próximo autor, que eu vou estar falando daqui a pouquinho, que é o Murilo Mendes, de resgates espirituais. Ele tem uma proximidade ali com aquele campo católico progressista, e é assim que a obra dele vai ser gerada, né? Então a gente entende a obra do Murilo com os elementos religiosos, né? E também de denúncia da questão étnico-racial, tá? Como o clássico dele chamado Essa Negra Fulor, né? Que é um dos poemas que inclusive é lido e está em vários livros didáticos desde as séries iniciais, certo? E o último nome é o Murilo Mendes, certo? O Murilo Mendes, ele é mineiro, igualmente ao Carlos Drummond, então a gente começa com mineiro e termina com mineiro aqui nesse vídeo. Ele é católico, né, assumido, usa da sua poesia para isso. A sua poesia ela é panfletária no sentido de propagar as ideias religiosas e espirituais, tá? A sua poesia é dividida em 2 blocos, né? A primeira fase é a chamada dos poemas místicos, tá? E a segunda fase é da chamada poesia em Cristo, tá? E aí vamos diferenciar um pouco esses 2 elementos. O que a gente está falando de poemas místicos, né? Dentro do Murilo Mendes. Os poemas místicos, eles trabalham o martírio da existência e as inquietudes do ser humano com relação à sua vida, tá? Então ele vai trabalhar aí o misticismo do homem para com a divindade e o questionamento do porquê da sua existência, porquê do seu sofrer, o porquê da vida ser como ela é, tá? O segundo momento, aí sim, ele é esse momento que eu falei, mais panfletário, religioso, propagador de ideias espirituais, espiritualistas, missionárias, religiosas, tá? É uma poesia mais voltada para esse conceito de pregar, vamos assim dizer, o evangelho. Lembra um pouco da literatura catequista do movimento quientista, né? Com a presença do padre José de Anchieta, do padre Manuel da Nóbrega e outros, mas feita por alguém que é adepto da igreja, e não como alguém que tem um cargo, né? Um sacerdote religioso, mas como alguém que acredita. Então, ele faz essa chamada poesia em Cristo. A Cecília se aproxima também disso em um dado momento, depois distancia-se, mas o Murilo ele segue nessa defesa. Então, bem dinâmico aqui, né? Tiro para todo quanto é lado, né? Rapidão aqui, mas esses são os autores da poesia de 1930, tá? Carlos Drummond de Andrade, 3 fases da sua obra: egotista, a fase do desencanto, né? E o aspecto, como é que eu posso dizer? O aspecto social, né? Do Carlos Drummond, aliás, egotista, social e de desencanto. A Cecília Meirelles, com a carga negativa que ela traz, ela faz uma literatura mais intimista e espiritualista na primeira fase e depois social, tá? O Vinícius de Moraes inaugura a sua literatura como de ascensão espiritual e depois faz uma literatura terrena, certo? Uma poesia terrena. O Jorge de Lima, como eu falei, os aspectos religiosos e também raciais e regional, tá? Por ser um homem ali de Alagoas. E o Murilo com esse momento místico em sua primeira fase e na sua segunda fase da chamada poesia em Cristo, tá? Esses aí são os nossos autores, eu espero poder ter ajudado vocês. Quem ainda não segue o nosso canal, eu peço que ative o sino, se inscreva, ative o sino para receber as notificações de novos vídeos e deixe aí o seu like, seu comentário, para que a gente possa ir interagindo na perspectiva de novos materiais, ok? Um abraço!